Muito bem, nós estamos aqui para concluir esse capítulo 3 de Tito, essa carta de Paulo a Tito, carta pastoral, com várias recomendações práticas para os cretenses, a igreja de Creta, nessa ilha, e Paulo deixou a Tito para lá também ordenar obreiros e pôr as coisas em ordem. Agora no capítulo 3, verso 9, Paulo diz: mas não entre em questões loucas. Ao servo de Deus não contém contender. Ao servo de Deus, ele proclama a verdade do evangelho sem ser discutindo, contendendo com as pessoas. Por isso, Paulo recomenda a Tito: não entre em questões loucas, de genealogias e contendas. Parece que havia um grupo de judeus em Creta que o que eles gostavam mesmo era de contender, de discutirem, não é? Entrar em questões loucas, contendas, debates acerca da lei, tentavam gostar de provar os pontos da lei, talvez fazendo os gentios ou os gregos absorverem a lei e obedecerem a lei, o que para Paulo isso era uma heresia, porque nós somos justificados, como Paulo disse aqui, justificados pela sua graça, não pelas obras da lei. E não evita debates e contendas acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Olha como Paulo chama esses debates, essas genealogias intermináveis, debates acerca da lei, que são coisas inúteis e vãs. E ao homem herege, para Paulo, quem ficasse se apoiando na lei, era heresia. Como hoje nós encontramos grupos hereges que querem guardar o sábado, que não aceitam só a justificação pela fé em Jesus, querem incluir uma dieta alimentar da lei, e está até na lei, é verdade, está lá na Bíblia. Mas nós somos justificados pela fé e não pelas obras da lei. Então, ao homem herege, depois de uma demonstração ou outra, evitam. Não adiantava ficar discutindo com o homem herege, com pessoas que ficavam introduzindo coisas velhas na nova graça, não é? Não se deita vinho novo em odres velhos, nem se coloca remendo novo em pano velho, porque aí rompe-se. Então a lei havia sido dada até que viesse Cristo. Paulo explica isso na sua carta aos Gálatas. E como havia alguns judeus hereges que tentavam introduzir heresias na igreja, como circuncisão e outras coisas, Paulo diz ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita aqueles hereges, sabendo que esse tal está pervertido e peca. Homens cheios de perversões, que gostam de questões loucas, genealogia intermináveis, está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Paulo não tinha dificuldade nenhuma para anunciar a condenação daqueles que se opunham à justificação pela graça, aqueles que se apoiavam nas obras da lei. Paulo diz, ele está pervertido, peca e já está condenado. Essas são as recomendações para Tito. Vamos do verso 12 ao 15, esses últimos 4 versos, 12, 13, 14 e 15, mostrar as recomendações finais, as recomendações particulares de Paulo a Tito e também terminando essa carta dele. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, Paulo estava pensando em enviar esses 2 cooperadores. Artemas nós sabemos bem pouco, ele aparece aqui na carta de Paulo a Tito, mas Tíquico nós sabemos mais. Tíquico foi o portador da carta de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, a Filemon, que é a próxima carta que nós vamos estudar, esteve junto com Onésimo. Então, Tíquico nós sabemos um pouco mais dele. Artemas, esse outro companheiro de Paulo, pouco se sabe, ele é mencionado. Paulo pretendia enviar ou Artemas ou Tíquico, um dos dois, para substituir
Tito em Creta. Então ele diz, quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis. Parece que Paulo, quando escreve a carta a Tito, estava em Nicápolis. Nicápolis pertence à Grécia. Paulo se encontrava nessa cidade e estava pensando em enviar ou Artemas ou Tíquico, que iriam possivelmente ou levar essa carta, ou então Paulo iria mandar pelos doutores da lei, Zenas e Apolo, que ele vai mencionar agora. Então a carta foi escrita para que Tito pusesse as coisas em ordem, cidade, cidade, ordenasse presbíteros, e também para que Tíquico fosse substituído por Artemas ou Tíquico, né? Queriam substituir a Tito em Creta. Aí, olha a ordem, quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicápolis, porque deliberei invernar ali. Parece que Paulo também escreve essa carta no outono, e ele pretendia passar o inverno em Nicápolis. Ele já tinha determinado isso. Acompanha com muito cuidado as Zenas. Zenas parece que seria o portador da carta. Zenas era doutor da lei. Paulo não era totalmente contra os judaizantes, mas Paulo era contra aqueles que ensinavam a circuncisão, genealogias, a observância da lei. Mas Paulo aceitava, por exemplo, Zenas, que era doutor da lei. Certamente Zenas, como doutor da lei, ensinava também a graça de Jesus, a justiça pela graça. Zenas, doutor da lei, e Apolo, homem eloquente, que veio de Alexandria, esteve em Éfeso, esteve em Corinto, não é, Apolo? Então, para que nada lhes falte. Então, Paulo também escreve a Tito para recomendar a Zenas e Apolo, e para que Tito se encarregasse que nada faltasse esses dois companheiros, a Zenas, doutor da lei, e Apolo, que nada lhes falte. E os nossos aprendam também se aplicar às boas obras. Boas obras. Essa carta de Paulo fala muito de boas obras. Boas obras, boas obras, boas obras. Paulo repete muita expressão que o cristão deve praticar boas obras, que a fé verdadeira é a fé que é seguida de boas obras. Como Tiago também diz, né? Que a fé sem obras é morta. Então, diga aos nossos que aprendam a se aplicar a boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Então, quem não se aplica às boas obras, quem não se aplica a fazer o bem, acaba ficando infrutuoso, acaba se metendo em questões loucas, não é? Então, por isso ele disse, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Quer dizer, sem frutos, não é? Jesus uma vez condenou uma figueira porque só tinha folhas e não tinha fruto. Deus procura frutos em nós, frutos de boas obras e benignidade que nós praticamos uns pelos outros. Saúdam-te todos os que estão comigo. Então, Paulo não dá lista dos que estavam com ele, mas diz que todos os que se encontravam com ele mandavam saudações a Tito. Saúda tu os que nos amam na fé. Nos amam na fé. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Note que a carta é escrita a Tito, mas também a toda a igreja. A graça seja com todos vós. Amém. Uma carta breve, uma carta de 3 capítulos, 46 versos. Nós gravamos os vídeos um pouco quebrado para que você possa apreciar, não é? Escuta um, escuta outro e assim você estuda essa carta de Tito. Há 2 vídeos do primeiro capítulo, 2 vídeos do segundo, e nesse terceiro capítulo nós gravamos 3 vídeos. Tem a parte A, a parte B e a parte C. Com isso nós concluímos o estudo de mais uma carta, o 17º livro do Novo Testamento, dos 260 capítulos.
nós concluímos 203 capítulos. 203. Resta-nos apenas 57 capítulos nessas 10 próximos livros, 57 capítulos que nós vamos cobrir e terminar assim o Novo Testamento. 17º livro, livro de Tito, dos 27, resta-nos apenas 10 livros do Novo Testamento, não é? Resta ainda 9 epístolas, e o livro de Apocalipse, que é o livro profético, também é epístola, mas só nos resta esses 10 livros. O próximo livro que nós vamos estudar é a carta de Paulo a Filemon, uma carta pessoal que pede perdão por Onésimo, filho na fé que Paulo gerou nas suas prisões. Quem esteve convosco mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Ajuda a divulgar o nosso canal, envie esses vídeos a amigos pelo WhatsApp, publique no seu Facebook se você quiser, se você achou algo interessante. Os vídeos são de acesso livre, você pode acessar, assistir quantas vezes quiser. Para ter um melhor aproveitamento, assista lendo a sua Bíblia, não é? Mas se você estiver no carro, não dá para ler a Bíblia, então ouça e depois leia cada capítulo. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Deus vos abençoe. Um beijo no coração de vocês. Amém.